Finalizando a série do seu casamento como um jardim secreto, hoje nós vamos falar de algumas coisas que sugam o seu casamento e impedem vocês de dar bons frutos. Secreto? Não é secreto? Jardim secreto. Fechado. De novo. Finalizando a série do seu casamento como um jardim fechado, nós vamos falar de algumas coisas que sugam o seu casamento e impedem vocês de dar bons frutos. E com certeza no final você vai ver que tem muita coisa boa para você colher nesse seu jardim. Então vem com a gente nesse vídeo. Isso, e antes da gente falar sobre o assunto, nós gostaríamos de pedir para você comentar, curtir, compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se inscrever no nosso canal. Bem Casados, Wilson e Jô. Nós vamos agora para uma parte que dá forma para o casamento, que é podar as plantas. Isso, lá no livro de João, no capítulo 15, fala sobre uma videira que tem que ser podada e muitas vezes uns outros ramos que tem que ser cortados e arrancados fora. Então, vamos nesse vídeo mostrar para vocês que nem todo galho vai ser produtivo, nem tudo que está no seu jardim vai florir. Então você precisa prestar atenção, olhar e ter coragem de podar o seu jardim e arrancar muitas vezes as plantas que não vão ser benéficas para o seu jardim. Nossa esperança quando a gente procura uma pessoa é que a gente tenha uma boa resposta, ou que o fruto da nossa procura, fruto da nossa conversa seja legal, tenha uma boa receptividade e haja um bom entendimento da outra pessoa. Então você observa no seu casamento. Se existe egoísmo, você tem que arrancar esse egoísmo, cortar esse egoísmo, lançar fora esse egoísmo e colocar no lugar altruísmo. O que é altruísmo? Altruísmo é você aprender a abrir mão das coisas às vezes. É você entender que nem sempre você tem razão. E muitas vezes é melhor, mesmo tendo razão, abrir mão, dar um espacinho para o outro, porque às vezes a razão também está no outro. A gente tem que aprender a ouvir, tirar todo egoísmo e colocar no lugar altruísmo. E quando você está disposto a não ter razão sempre, você demonstra humildade. Humildade é um galho no seu casamento, é uma planta que você pode cultivar. Essa humildade é entender que o outro precisa ser bem tratado, que o outro precisa ser respeitado e que muitas vezes nós estamos errados. A gente começa a observar muitas pessoas que querem ter razão sempre, querem ter o comando sempre e acabam não sendo humildes no casamento e não reconhecendo seus próprios erros. Então, humildade é um galho que também você tem que deixar ele florescer. Dar uma podadinha aqui, uma podadinha ali nas nossas vontades e deixar a humildade florescer. Paciência. Coisa difícil da gente ter. Porque nós vivemos num tempo onde tudo tem que ser imediato. Rápido. Tem que ser rápido. E eu penso que paciência tem aquele que tem um projeto, aquele que tem um objetivo. Quem não tem paciência vai contar com a sorte. Ele vai para dentro e seja o que Deus quiser. Mas o cara que tem paciência, o casal que tem paciência, vai no tempo certo, esperando as coisas evoluírem, esperando as coisas acontecerem e vai colhendo, vai acrescentando boas atitudes, vai acrescentando boas palavras, vai dando um passo de cada vez. É saber aonde vai, né? Porque não existem ventos favoráveis para quem não sabe para onde vai, como nós já falamos algumas vezes aqui. E muitas vezes a pessoa que não tem paciência vai colher muita irritação, vai colher muito desconforto, mas a pessoa que tem paciência, ela até pode assim, está um pouco inquieta, mas ela sabe que no tempo certo vai dar tudo certo. Né, Jô? Como às vezes nós somos difíceis de admitir nossas falhas. É verdade, né? Falta de humildade, como a gente falou agora mesmo, né? E é necessário que a gente, para
para mudar, passar para um novo nível, que a gente tenha esse reconhecimento, porque muitas vezes nós estamos focados em uma direção e o alvo certo, a maneira certa é para o outro lado. É que nem uma árvore que tem muitos galhos ou que tem galhos enormes. Muitas vezes galho enorme não quer dizer que é sinônimo de fruto. É verdade. E sem a poda, esse crescimento desordenado é levar o seu casamento ao fracasso. Então, não tenha medo da poda, porque a poda vai tirar do seu relacionamento, tirar do seu jardim aquilo que só está sugando nutrientes, só está sugando a sua energia e não está frutificando no seu relacionamento. A poda vai gerar produtividade, com certeza. Além de podar as suas plantas no seu jardim, do seu casamento, você precisa também regar. Porque regar é hidratar o seu casamento. Alimentar. Então, faz toda a diferença. O que tem controlado ou direcionado o seu casamento, direcionado a sua vida? O altruísmo, a abnegação, a paciência, a humildade. Ou as brigas, os nervosismos, os gritos. O que tem direcionado? Então, nós, para termos um bom relacionamento, nós precisamos aceitar nosso cônjuge. Lógico que nós vamos trabalhar nas coisas, nas deficiências, né? E vamos justificar ou aumentar, valorizar as qualidades um do outro, né? Para que o nosso casamento possa ser realmente um jardim. Porque se você não alimenta com palavras boas, não alimenta com coisas positivas, você está assim, simplesmente deixando a sua terra seca, deixando o seu cônjuge assim, vazio, esperando que venha bons frutos de você, mas você só dá coisas ruins para ele. Então, se você alimenta com coisas ruins, você recebe coisas ruins, e você recebe frutos azedos, frutos amargos, coisas tristes mesmo. O seu casamento, o seu relacionamento é prioridade para você? Se não for, precisa rever. E a mulher, ela é submissa ao marido, ela está debaixo da mesma missão. Marido, você tem incentivado, você tem conseguido fazer com que a sua esposa te auxilie, esteja junto com você nessa tarefa de ter um jardim abençoado? Ontem nós fizemos uma caminhada à tarde e no nosso caminhar tem uma quadra de futebol. E aí a gente viu uma porção de homens todos sentados lá, conversando, rindo, entre homens. É lógico que tem que ter seu momento e tal. Mas eu fiquei pensando, sabe, o que levou esses homens a preferirem estar lá numa tarde do que estar com a sua família, na sua casa? Será que o ambiente lá era bom a ponto de eles quererem ir para o futebol? Sim, mas depois do futebol voltar para casa, ser recebido com amor, com carinho pela sua família, pelos seus filhos, pela sua esposa? Ou eles queriam ficar lá até virar a noite lá naquela mesa só com homens falando um monte de coisas que eu nem sei se eram positivas ou não. Então a gente fica pensando, o que temos dado de alimentação para os nossos cônjuges? Uma coisa boa ou uma coisa ruim? O que temos feito para que o nosso lar seja um lar de harmonia, o nosso jardim seja um jardim maravilhoso, onde as pessoas têm prazer em estar? A água é essencial para qualquer um, tanto que nosso corpo é 70% água, hidratação. Então, como nós hidratamos um relacionamento? A referência para nós é a Bíblia. A Bíblia tem várias e várias passagens de como nós devemos tratar, como nós devemos nos direcionar em relação ao nosso casamento, né? Jesus lá em João 7,38 diz: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, de dentro de nós pode surgir uma água que refresca, uma água que hidrata, uma água que leva alimentos, que abençoa. Então, esse é o jardim que você precisa cultivar. E algo muito importante
que muitas vezes nós esquecemos de fazer é recolher os frutos, recolher as flores ou admirar o que tem acontecido de bom dentro do nosso casamento. Então, recolhe os frutos, não deixe frutos se perder, porque esse é o objetivo, é fazer com que o nosso jardim seja um jardim abençoado, com muitos frutos, com muitas flores, com muita edificação e com muita alegria. Precisamos deixar o grande jardineiro cuidar do nosso jardim, nos ensinar a cuidar do nosso jardim. Precisamos olhar todas as regras que o grande jardineiro Jesus Cristo nos traz. Nesta série de 4 vídeos, nós falamos do seu casamento como um jardim fechado, onde vocês podem aproveitar a beleza da vida. Jardim feito por Deus, criado por Deus. Então, tome esses passos, limpe, prepare a terra, enriqueça a terra, pode os galhos que estão roubando seus nutrientes e regue. E por final, colha os frutos, observe as flores. Que Deus abençoe o seu casamento, jardim. Até o próximo vídeo.